Olá, meus amores, bom dia! Bem, meus amados, antes mesmo de começar a nossa aula, eu, como professora, não posso deixar de perguntar para vocês se vocês estão conseguindo respirar, estão? Pois é, meus amores, essa frase, não precisa, ela já dispensa qualquer tipo de comentário, não é? Eu queria aqui só abrir um parêntese para falar um pouco, de George Floyd, quando ele dizia, a frase, que não quer calar de jeito nenhum aos nossos ouvidos, I can breathe, eu não consigo respirar, não é? Aquele não consigo respirar comoveu o mundo inteiro. Mas eu me fiz um questionamento e como professora não poderia ser diferente. Até quando a humanidade não vai conseguir respirar, não é? Eu pensei que atualmente o único agente invasor que nos impediria de respirar literalmente seria, não é, o problema do vírus que ataca diretamente os pulmões e não nos deixa respirar. Eu nunca pensei que um agente externo, não é? Nós já sabemos que ele existe porque o racismo existe, não é? Lá, numa forma, não é, bem estrutural, aqui de uma maneira bem velada, no restante do mundo também há. Mas eu nunca pensei que um agente externo, não é, tiraria o ar de uma maneira assim, daquela forma como foi, não é? Então fica aqui a minha manifestação, não é? Até quando todos nós não iremos poder respirar, não é? Até quando essa questão da cor da pele vai se tornar assim algo assim desnecessário, mas algo que ainda é tão colocado em prática, não é? Essa questão do problema racial, principalmente do problema voltado, não é? Para os negros. Eu não sei até quando isso vai acontecer, mas eu sei que tem uma maneira de parar. E começa exatamente como os pequenininhos, passa, não é? Por toda a fase da adolescência. Racismo não é algo que você nasce com ele, você aprende. Então, se você aprende, tem alguém que ensinou. Então, nós temos que cortar, não é? Esse meio, não é? Somos todos iguais, meus amores. Temos aí a pandemia para nos comprovar isso. Somos todos iguais. Não é? Então fica aqui só a dica, não é? Que a nossa consciência, que o nosso respeito pelo próximo, que a nossa valorização pelo outro, não é? Nos permita respirar e nos permita construir um futuro melhor. Eu espero, eu rezo, eu torço para que um dia, não é, a cor da pele deixe de ser um critério para que você goste ou não de alguém, para que você, não é, deixe de gostar ou não, não é? Tem o caráter, tem a personalidade, tem a índole, tem o comportamento da pessoa que podem ser critérios para que você goste ou não dela, não é? Eu rezo para que um dia a cor da pele não seja mais critério de seleção. Tá bom, meus amados? E vocês podem fazer a diferença. Vocês são não é o nosso futuro, aquela frase clichê, não é? Vocês são o futuro da nação, de fato vocês são o futuro da nação e podem fazer toda a diferença. Por isso que eu sempre gosto de plantar a minha semente com vocês e principalmente com os pequenos, porque a sementinha que nós plantarmos, ela vai dar frutos. E vocês são sim o futuro do nosso país. E eu espero que vocês sejam a representação de um futuro melhor, igualitário, um futuro onde a cor da pele não seja critério de seleção, de exclusão, de humilhação, de discriminação. Então, meus amores, eu espero e eu desejo, ansiosa, poder respirar tranquilamente. Todos nós precisamos respirar, tá bom, meus amores? Então, amados, vamos dar início à nossa aula. Eu, como professora, não poderia fazer diferente. Então, meus amores, vamos dar início à nossa aula. Como eu falei para vocês, vamos revisitar as temáticas que serão, não é, objeto de estudo para o nosso ciclo de avaliação. Então, meus amores,
Vamos revisitar aqui os lugares para criar. Nas aulas que foram dadas, não é? Você já percebe. Lugares para criar passa por processo criativo, processo de criação, não é? E aí esse processo de criação precisa de um lugar para criar. Mas o nosso próprio texto, ele já vai logo nos dizendo de início. A primeira frase já é muito clara. Não existe um lugar pré-determinado, não é? Porque se só existissem lugares pré-determinados, então todo o processo criativo de um ser humano aconteceria dentro de um estúdio, para no caso de uma gravação de música, num teatro, para uma apresentação de uma peça, em um estúdio de TV, no caso, não é, de uma novela, nos próprios ateliês para produção de esculturas, pinturas, não é? Essas manifestações artísticas só aconteceriam em lugares pré-determinados. Graças a Deus que a arte não faz nenhum tipo de seleção. Graças a Deus. Para a arte, qualquer lugar é o lugar próprio para você criar e para você expor a sua criação enquanto artista. E é isso que o primeiro tema vai trabalhar, não é? Que ele vai apresentar e vai deixar bem claro que nos ateliês, você pode ter sim um ateliê individual, no caso onde somente um artista trabalha naquele ateliê que ele produziu, que ele criou para ele, não é? Que ele construiu para ele. Também você pode trabalhar em ateliês de forma coletiva, e aí eu falei para vocês, não é, aquele projeto do artista alemão Arno Stern, que fez, não é, que criou aquele projeto Closely, onde as pessoas na França, na década de 40, não é, foi uma sacada de mestre, uma ideia assim genial, brilhante, não é, onde ele criou uma proposta de ateliê onde as pessoas pudessem criar coletivamente, não é? Extravasar ali, colocar para fora todo o estresse cotidiano por meio do desenho e da pintura. Nós também falamos, meus amados, não é? Que as pessoas também podem criar coletivamente, podem criar em dupla. O processo criativo, ele pode acontecer de várias formas. E eu trouxe até um exemplo para vocês, não é? Quando a música Cálice foi escrita por Gilberto Gil e Chico Buarque de Holanda, não é? Eles estavam no apartamento do Chico quando realmente, não é? A ideia, não é? E eles começaram a escrever a música Cálice. Temos também uma outra forma de criação, que é aquela criação onde um determinado grupo de pessoas se reúnem que tem um pensamento em comum, tem um objetivo em comum, tem uma ideia em comum, uma visão em comum. Então, eles se reúnem de uma maneira organizada mesmo, intencionalmente, para dar vazão a um projeto, a um processo de criação em comum. E aí eu trouxe também para vocês, o próprio livro apresenta para vocês aí o Grupo dos Cinco, que vai falar sobre a Semana de Arte Moderna que aconteceu no ano de 1922, que era uma proposta totalmente inovadora do ponto da arte, não é? Porque eles tinham o quê? O que unia eles? Qual era o objetivo em comum? Que uniu Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, que uniu Menotti Del Picchio, que uniu Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Eles queriam que o Brasil, não é, começasse a produzir as suas obras sem influências externas. Porque nós sabemos que a missão de arte francesa, quando veio, não é, ela veio impregnada, porque eles eram europeus, então ela vinha, não é, com toda aquela proposta europeia, não é? Daquele neoclassicismo. Então, o que foi que eles fizeram? Eles tinham um pensamento em comum. Ele disse, nosso país é riquíssimo culturalmente, riquíssimo socialmente falando, riquíssimo em termos de etnias. Aqui nós somos um povo, não é, misto. Aqui a cultura é belíssima. Então, por que não beber nas fontes brasileiras? Por que trazer uma obra padronizada, não é, nos padrões e nas convenções europeias? Então, vamos dar vazão à nossa obra, sim, vamos criar a nossa obra, mas que ela seja genuinamente brasileira.
E aí surge a Semana de Arte Moderna, não é? Que é um divisor de águas na história da arte, porque tem o antes e depois da Semana de Arte Moderna, porque a partir daquela semana em diante, aí é lançada a proposta, não é? Vamos produzir nas mais variadas linguagens artísticas, nos mais variados setores, não é? Vamos produzir obras genuinamente brasileiras, não é? Trabalhando com regionalismo, trabalhando com a cultura, trabalhando com as crenças religiosas, não é? E com as mais diversas raças e culturas que aqui vieram, não é, construir a sua vida, a sua história. E é óbvio, como eu já falei para vocês, toda e qualquer relação há uma troca. Ninguém passa por sua vida impune. Ela passa por sua vida e ela vai deixar assim um pouco dela com você e vai levar um pouco do que você é com ela. Nessa troca de relação, direta ou indireta, você vai acabar adquirindo sim, você vai acabar sim absorvendo um pouco da cultura. E o que a Semana de Arte Moderna queria, o que os artistas queriam era exatamente dizer: nós não estamos virando as costas para a arte europeia. Nós só vamos produzir agora nossa arte genuinamente brasileira. E aí começam a aparecer trabalhos belíssimos. Um dos trabalhos que não tem como você não falar sobre ele é o Abapuru, não é? Aquela obra de arte belíssima de Tarsila do Amaral, e que ali fica muito claro que o personagem ali, a ideia da obra em si, não é? Retrata aquela pessoa, aquele nordestino, não é? Aquela pessoa, aquele homem que vem, não é? Aquele caminhante, não é? Aquele que vem para a região sudeste, aquele que vai construir, não é? Então, ali Abapuru já deixa bem claro que é uma obra genuinamente brasileira, porque bebeu realmente nas fontes, não é, do regionalismo aqui brasileiro. Então, meus amores, essa é a proposta da temática de número 1, que é exatamente trabalhar, não é, essa proposta dos ateliês, que pode ser em qualquer lugar. Pode ser um ateliê realmente preparado, elaborado, para que seja produzidas obras artísticas, pode ser, não é, um estúdio de balé, onde as crianças, não é, os meninos irão aprender o balé, pode ser na rua, pode ser improvisado, porque é necessário, como no caso do monumento que nós trabalhamos, o Monumento da Independência, não é? Que realmente foi preciso improvisar um ateliê. Então, o processo criativo do ser humano, ele acontece, independente de ter um local apropriado ou não. Desde que seja necessário, se for necessário construir, constrói-se um ateliê. Se for necessário improvisar, improvisa-se um ateliê. Se for necessário criar na rua, basta que você tenha ali os seus materiais. Haja visto os exemplos que nós temos lá no centro da nossa cidade, não é? Os repentistas ali, há um rapaz, há um pintor, que ele produz umas telas muito bonitas ali, próximo das Casas Bahia, e ele produz as telas dele ali na praça mesmo, na calçada. Então ali para ele, aquele localzinho onde ele já faz as produções, as obras dele, ali para ele é o ateliê dele. Então, ele já é a prova, não é, de que não é necessário um ateliê, mas os ateliês existem sim, deles são produzidas obras de arte belíssimas, mas não é necessário, não é? As obras de arte, sejam elas cultura, escultura, pintura, teatro, cinema, TV, não é? Não vão acontecer necessariamente somente em lugares apropriados, tá ok, meus amores? Todo e qualquer lugar é um lugar próprio para criar.